Olá! Sabe, depois que a vida acaba, o corpo começa uma jornada. Uma jornada bem imprevisível, na verdade. É como se um relógio biológico começasse a contar um novo tempo. E é a ciência que aprendeu a ler as horas nesse relógio. Hoje a gente vai mergulhar nos chamados fenômenos cadavéricos e descobrir como a medicina legal usa essas pistas que o corpo deixa para trás. Então, fica a pergunta, né? O que é ciência, o que ela de fato consegue nos dizer sobre o que acontece depois da morte? Olha, deixando de lado qualquer tipo de especulação, o nosso foco aqui vai ser no que é observável, no que dá para medir. A gente vai ver como a biologia se transforma em pistas bem concretas. E claro que existe um nome para a ciência que estuda tudo isso. Chama-se tanatologia. Pense nela como se fosse uma espécie de decodificadora da linguagem do corpo depois da morte. É ela que permite que os peritos consigam ler as histórias que ficam ali, registradas, mesmo quando tudo parece ter acabado. Bom, então por onde a gente começa essa exploração? Pelos chamados fenômenos abióticos. E o que são eles? Basicamente, são as primeiras coisas que acontecem logo que as funções vitais param de vez. Ou seja, são aqueles sinais iniciais super claros de que a vida, de fato, terminou. E olha só, esses sinais abióticos, eles se dividem em dois grupos. A gente tem os imediatos, que são, bem, imediatos mesmo, tipo a parada respiratória, circulatória, coisas que confirmam a morte na hora. Mas para uma investigação, o que realmente importa, o que dá as pistas, são os sinais consecutivos. São aqueles que vão aparecendo com o passar das horas. E são eles que começam a contar a história. E aqui a gente consegue ver essa cronologia bem direitinho. Pensa só, entre 1 e 3 horas depois da morte, começa a rigidez cadavérica, geralmente pela mandíbula, pela nuca. Mais ou menos na mesma hora, começam a aparecer os livores, que são aquelas manchas arroxeadas na pele. Aí, lá pelas 8 horas, a rigidez chega no seu ponto máximo. E com umas 12 horas, os livores se fixam, eles não mudam mais de lugar. Fica bem claro como cada passo desses funciona como um marcador de tempo, né? É um verdadeiro relógio. Mas por que o corpo fica rígido? É uma pergunta boa. E a resposta é puramente química, não tem nada a ver com um espasmo ou algo do tipo. É o seguinte: quando a circulação para, não chega mais oxigênio para os músculos. Aí, uma série de reações químicas acontecem, principalmente a coagulação de uma proteína chamada miosina. E é essa reação que causa aquele enrijecimento característico. Ok, então já vimos os primeiros sinais, os abióticos. Mas e depois? Bom, aí o corpo entra numa fase completamente nova, a dos fenômenos transformativos. E aqui a história se divide. O corpo pode seguir por dois caminhos bem diferentes. E o que decide qual caminho ele vai pegar? Basicamente, o ambiente onde ele está. Então, de um lado, a gente tem o caminho mais comum, vamos dizer assim, os fenômenos destrutivos. É a boa e velha decomposição, um processo supernatural, tocado pelas enzimas do próprio corpo e, claro, por bactérias. Mas, do outro lado, em situações bem raras e específicas, acontecem os fenômenos conservadores. E eles fazem o contrário. Eles podem parar a decomposição e preservar o corpo, às vezes por séculos. Vamos focar um pouquinho no caminho mais comum, o destrutivo. A putrefação, ela segue um roteiro bem certinho, com 4 fases. Tudo começa com a chamada mancha verde abdominal, lá pelas 18h36. Depois vem a fase gasosa, que é quando o corpo incha por causa dos gases produzidos pelas bactérias. A terceira fase é a cólico-ativa, onde os tecidos moles começam a se dissolver. E, por fim, a esqueletização, que é quando sobram só as partes mais resistentes. Agora, e aquele outro caminho, o da conservação? Bom, esses fenômenos são bem mais raros porque eles precisam de condições ambientais muito específicas, quase perfeitas. A mumificação, por exemplo, só acontece em lugares quentes, secos e com ventilação. Já a saponificação, que transforma a gordura numa espécie de cera, acontece em locais úmidos. E tem outros ainda mais raros, como a corificação, que acontece em urnas metálicas, e a calcificação. Cada um deles é uma exceção super fascinante à regra da decomposição. Certo, a gente viu todos esses processos abióticos, transformativos, mas a grande pergunta é, e daí? Para que serve saber tudo isso? É aqui que a coisa fica realmente interessante. É o ponto onde a ciência se encontra com a justiça. Porque cada um desses fenômenos que a gente viu funciona como um ponteiro no que os peritos chamam, de forma bem apropriada, de relógio da morte.
E essa arte de ler o relógio da morte tem um nome técnico claro. É a cronotanatognose. O nome é complicado, né? Mas a ideia é simples. É um método usado para estimar há quanto tempo a pessoa morreu. E essa informação, nossa, ela é uma das mais importantes, mais cruciais em qualquer investigação. E a aplicação prática disso é simplesmente fascinante. Por exemplo, o jeito como a rigidez cadavérica avança e depois desaparece ajuda a estimar o tempo nas primeiras 48 horas. Os livores, aquelas manchas, não dizem só o tempo, mas também se o corpo foi movido de lugar. E para mortes que aconteceram há mais tempo, a fase da putrefação é a ferramenta principal. É como montar um quebra-cabeça, só que usando bioquímica. E com isso, a gente volta àquela pergunta do começo. A tanatologia forense mostra uma coisa incrível. Mesmo depois do fim, o corpo ainda fala, ele se comunica. Ele conta uma história silenciosa sobre o tempo, o lugar, as circunstâncias. E é assim que a observação científica, super metódica, transforma o silêncio da morte no primeiro passo, no começo da busca por justiça.